Minha melhor amiga virou pra mim e disse que eu tinha que dividir meu marido com ela, porque, segundo ela, já gostava dele antes mesmo de eu saber que ele existia. Eu tô apaixonada pelo Léo e quero dividir ele. Foi o que a Helena soltou do nada, no meio do jantar comigo e o Léo. Eu e ele nos entreolhamos, achando que ela tinha enlouquecido. Como assim? Perguntei sem acreditar. Dividir ele comigo. Às vezes ele fica com você, às vezes comigo. Ela falava como quem sugere dividir uma pizza. Léo colocou o copo na mesa, devagar, e respondeu: Helena, isso não vai rolar. Por que não? Ela insistiu, parecendo realmente não entender. Eu conheci ele primeiro. Amo ele há mais tempo. Se é pra dividir, quem devia ceder é você. Naquele momento, senti um gelo atravessar o peito. Ela acreditava mesmo naquilo. Você nunca nem namorou com ele, rebati. Porque eu estava sendo legal. Ela já falava mais alto. Fui uma amiga de verdade e é assim que você me agradece? Aí ela se virou pro Léo. Fala pra ela. Fala que você já pensou em mim. Nunca pensei. Léo respondeu seco. Pensou sim, só não tem coragem de admitir. Ela esticou o braço e segurou o pulso dele. Léo se desvencilhou na hora. Não encosta em mim. Tá vendo? Ela apontou pra ele. Essa reação. Isso é paixão, não percebe? Isso é ele morrendo de vergonha, eu disse. Você não pode falar por ele. Agora ela já estava em pé, encarando a gente de cima. Esperei 5 anos. 5 anos vendo você ter tudo que era meu por direito. E ainda tô sendo boazinha, te deixando ficar com ele metade do tempo. Ela bateu na mesa de raiva. A maioria das mulheres já teria tirado ele de você, Verônica. Mas eu quero te incluir, porque você é minha melhor amiga. Quero todo mundo feliz. Só abre sua cabeça. Levantei também. Não, isso é absurdo. Você precisa ir embora. Agora. Ou a nossa amizade acaba aqui. Ela me encarou por um tempo, o maxilar travado, e a raiva no rosto foi dando lugar a um gelo. Você ainda vai se arrepender de me fazer de inimiga. Pegou a bolsa e saiu, sem olhar pra trás. A porta bateu atrás dela. Ainda não acredito que essa é minha vida. Pra Helena, ela abalou a gente. Ela acha que estamos com medo de reagir. Mal sabe ela que Léo e eu passamos horas em claro, pensando no que fazer. Sei que ela vai voltar. Conheço bem. Quando ela aparecer, meu celular vai estar pronto. Chega de passar pano pra ela. Vou contando pra vocês o que acontecer, mas já aviso. Ela não vai gostar nada do que tá por vir. 2 dias depois, Helena apareceu na nossa porta cheia de sacolas. Vi pelo olho mágico e meu corpo inteiro ficou tenso. Léo chegou perto e sussurrou. É ela? Assenti. Ficamos imóveis. Nem respiramos. Ela bateu de novo. Verônica, eu sei que você tá aí. Seu carro tá na garagem. Só quero conversar. Léo fez que não. Eu concordei. Não íamos abrir. Eu trouxe compras. Ela falou. Comprei tudo que você gosta. O iogurte bom, aquele azeite caro. Só quero pedir desculpa pela outra noite. Exagerei. Olhei pro Léo. Ele estava visivelmente tenso. Não, ele disse baixinho. Eu também não vou, respondi no mesmo tom. Continuamos estáticos. Ela bateu mais forte. Verônica, por favor, não faz isso. Só quero consertar as coisas, conversar como adulto. Eu nem me mexi. Depois de um tempo, ouvi ela suspirar do outro lado da porta. Tá, vou deixar aqui. O iogurte precisa de geladeira, senão estraga. Espero que você pense no que falei. Amo vocês dois. Só quero ver todo mundo feliz. Ouvi o som das sacolas no chão e passos se afastando. Esperei o carro dela sair da garagem para respirar de novo. Léo espiou pela cortina e confirmou. Ela foi. Abri a porta e vi as compras. Tava tudo ali. Meu iogurte favorito, as barrinhas do Léo, o azeite caro. Dentro de uma sacola, um bilhete. Não vou desistir da gente. Com carinho e... Mostrei pro Léo. Ele ficou tenso. Acho melhor jogar tudo fora, ele sugeriu. Acho também, mas não vou. Falei pegando as sacolas. Se ela aparecer de novo, a gente precisa de provas. Tem que gravar tudo. Se insistir, precisamos registrar. Léo concordou, pensativo, e foi pegar o celular. Tem mais uma coisa que preciso te mostrar, ele falou, procurando algo no aparelho. Devia ter contado antes, mas achei que ignorando ela ia parar. Não queria te preocupar. Ele me entregou o celular, e lá estavam centenas de mensagens só dela, nunca respondidas, desde 8 meses atrás. Oi, pensei em você. Sonhei com você. Já imaginou se as coisas fossem diferentes? As mensagens iam ficando cada vez mais intensas. Eu sei que você sente também. Você não pode fugir de mim pra sempre. Por que não responde? Vejo que você lê. Te amo tanto que dói. Só fala comigo. As últimas 3 dias antes do jantar. Vou contar pra ela logo. A gente vai ficar junto. Espera por mim. Olhei pro Léo tremendo. Há quanto tempo isso? Perguntei. 8 meses. Ele admitiu com um peso na voz. Bloqueei ela 2 vezes, mas ela arrumou outros números. Pensei em te contar, mas não sabia como. Ela é sua melhor amiga. Fiquei torcendo pra ela desistir. 8 meses te mandando mensagem e você não me falou nada? Nunca respondi. Nem uma vez. Juro, Verônica. Nunca incentivei nada. Acreditei nele. Dava pra ver o peso que ele carregava. Mas agora eu sabia que era muito pior do que eu imaginava. Não foi só uma confissão de uma noite. Era uma obsessão que vinha crescendo havia quase 1 ano. A gente precisa registrar tudo isso, falei.
Tira print, guarda tudo. Vai que precisa. Léo começou a fazer isso. Enquanto isso, fui andando pela casa com uma sensação estranha. Entrei no quarto, olhei em volta e tudo parecia normal. Mas quando abri meu armário, notei. Minhas roupas estavam separadas por cor. Eu nunca faço isso. Eu separo por tipo: camisas, calças, vestidos. Alguém mexeu no meu armário inteiro. Chamei o Léo. Você fez isso? Ele olhou e negou. Nem encostei. Me deu um enjoo. Fui olhando cada detalhe da casa. Os livros na estante estavam em outra ordem. As fotos na geladeira trocadas de lugar. No banheiro, reparei que o meu shampoo e o do Léo estavam trocados. Coisa boba. Detalhe que só percebe quem presta bastante atenção. Mas são esses detalhes que mostram que alguém esteve ali, mexendo nas nossas coisas, andando pela casa como se fosse dona. Falei pro Léo. Ela já tinha estado ali antes. Não era só naquele dia. Ela vinha enquanto a gente estava no trabalho. O rosto do Léo ficou pálido. Há quanto tempo? Ele perguntou. Não sei, mas ela tem uma chave. Pode estar fazendo isso há meses. A gente saiu conferindo tudo. Gavetas do quarto, armários da cozinha, a escrivaninha do Léo no escritório. Foi ali que achamos uma foto nossa do casamento, escondida numa das pastas dele. A Helena tinha desenhado o rosto dela na foto, num rabisco torto, bem ao lado dos nossos, com um coração em volta dos três. No verso, escreveu: em breve. O Léo se jogou na cadeira da escrivaninha pesado. Isso é loucura, ele disse. Ela se desenhou na nossa foto de casamento. Ela acha que pertence ali, falei. E pensa isso faz tempo. Tirei foto do desenho com o celular, porque sabia que íamos precisar de provas. Uns 3 dias depois, cheguei mais cedo do trabalho. Tava com dor de cabeça, o chefe mandou eu ir pra casa descansar. Assim que estacionei, percebi que a porta da frente não estava bem fechada. Tinha certeza que tinha trancado de manhã, sempre faço isso. Fiquei sentada no carro, o coração disparado. Talvez o Léo tivesse chegado antes e deixado aberta. Mandei mensagem. Você está em casa? Ele respondeu na mesma hora. Não, tô no trabalho ainda. Por quê? Minhas mãos tremiam enquanto digitava de volta. A porta da frente está aberta. Não entra. Chama a polícia. Mas eu mesma não liguei pra polícia. Nem sei explicar por quê. Talvez porque, no fundo, eu já imaginasse quem estava lá dentro. Saí do carro devagar. Fui até a porta. Empurrei. O cheiro veio antes de tudo. Alho, alecrim, alguma coisa assando. Passei pela sala e fui pra cozinha. E lá estava ela, Helena, de avental, um que nunca vi na vida, mexendo alguma coisa na panela. Quando me viu, sorriu como se aquilo fosse o mais normal do mundo. Verônica, chegou cedo hoje. Que bom, o jantar tá quase pronto. Fiquei ali, travada, sem conseguir acreditar. Minha melhor amiga invadiu minha casa e estava preparando o jantar. Como você entrou? Perguntei, a voz mais firme do que eu esperava. Helena enfiou a mão no bolso e mostrou uma chave. Fiz uma cópia. Lembra quando me deu a chave reserva no ano passado para viajar? Fiz uma antes de devolver. Achei que mais cedo ou mais tarde você ia querer que eu tivesse uma. Falou isso como se não tivesse nada de errado. Eu me sentia mal. Precisava manter a calma, pensar em provas. Fui até o balcão, peguei meu celular fingindo normalidade, deixei apoiado na fruteira, inclinei como quem não quer nada e apertei para gravar. Ela nem percebeu, ocupada provando o molho. Helena, por que você tá aqui? Perguntei. Precisava que ela falasse, que se explicasse gravando. Ela largou a colher e virou para mim. Porque eu queria mostrar como poderia ser. Lembro que o Léo comentou naquele churrasco, 2 anos atrás, que sentia falta de comida caseira. Você tem trabalhado tanto? Achei que podia ajudar. Ela lembrava exatamente de um comentário do Léo de 2 anos atrás. Guardou aquilo desde então. Eu vi você mexendo nas coisas da nossa casa, falei. Quantas vezes já entrou aqui, Helena? Ela nem se incomodou. Algumas, só queria ajudar. Você nunca dobra as camisas do Léo direito. E aquele armário de temperos era uma bagunça. Organizei pra você. Isso não é ajudar, falei. Isso é invasão. Não é invasão se você tem a chave. Ela riu como se eu estivesse exagerando. Só quero cuidar de vocês dois. É isso que família faz. Eu não pedi sua ajuda. Eu sei, respondeu ela, andando na minha direção, e eu tive que me forçar a não recuar. Mas é isso que é amor, Verônica. Antecipar o que a pessoa precisa, mesmo sem ela saber. Eu amo o Léo desde o dia em que conheci ele. Nunca senti isso por mais ninguém. Faria qualquer coisa por ele. Qualquer coisa. Só preciso de uma chance pra provar. Ela chegou tão perto que dava pra ver o brilho nos olhos. Ela acreditava em tudo o que estava dizendo. Não estou tentando tirar ele de você, continuou. Só quero amar ele do jeito que ele merece ser amado. Do jeito que você anda ocupada demais pra amar. Aquilo doeu. Eu amo meu marido muito bem, falei entre os dentes. Então por que ele não está feliz? Ela rebateu, inclinando a cabeça como quem realmente quer saber. Eu vejo como ele olha às vezes. Cansado, esgotado. Ele precisa de alguém pra cuidar dele. Deixa eu cuidar dele, Verônica. Deixa eu cuidar de vocês dois. A porta da frente se abriu e o Léo entrou. Ele devia ter vindo correndo do trabalho quando leu minha mensagem. Parou na porta da cozinha, olhando pra Helena ali no nosso fogão. O rosto dele mudou 5 vezes em 2 segundos. Confusão, reconhecimento, incredulidade.
raiva, medo. O que você está fazendo aqui? Perguntou voz controlada, mas os ombros estavam tensos. Na hora que viu o Léo, o corpo da Helena mudou. Ela se endireitou, o rosto suavizou, olhou para ele como se ele fosse o próprio sol. Léo, estou fazendo seu prato preferido. Lembrei que você disse que sentia falta de comida caseira. Quis fazer uma surpresa. Apontou pro fogão como se fosse um presente. Você também lembrou do churrasco. Falei, 2 anos atrás. Lembrou exatamente o que ele disse. Claro que lembrei, disse Helena. Eu lembro de tudo sobre ele. Cruzei o olhar com Léo e depois pro meu celular na fruteira. Ele entendeu na hora. Precisava deixar ela falando. Helena, Léo perguntou devagar. Como você entrou na nossa casa? Eu tenho uma chave. Fiz uma cópia. Ela levantou de novo, orgulhosa. E você tem vindo aqui quando a gente não tá, mexendo nas nossas coisas. Acrescentei, rearrumando tudo. Eu estava ajudando, insistiu ela. Só queria deixar tudo bonito pro Léo. Isso não é ajudar, Helena, disse o Léo. Isso é perseguição, é invasão, isso é crime. Não exagera, ela disse fazendo pouco caso com a mão. Tenho chave. Não é crime quando se tem chave. O Léo puxou o celular. Vou ligar pra polícia. A Helena se mexeu mais rápido do que eu poderia imaginar. Atravessou a cozinha e deu um tapa no próprio rosto. Forte. Tão forte que o barulho me fez pular. A bochecha dela ficou vermelha na hora. Repetiu. Mais uma vez. Cambaleou pra trás e gritou. Léo, para! Por favor, para de me bater! Corri pra segurar os braços dela, mas ela conseguiu se soltar e arranhou o próprio pescoço, deixando marcas vermelhas. Por favor, Léo, eu não vou contar pra ninguém, só para! De repente, ela se jogou contra o balcão e começou a chorar alto. No meu rosto não, por favor, no meu rosto não! Léo ficou paralisado, com as mãos erguidas, sem nem chegar perto dela. Finalmente consegui segurar os pulsos dela e quase gritei. Helena, para com isso, para! Tentei pegar o meu celular rapidinho e parei a gravação. Na mesma hora, Helena ficou completamente imóvel. As lágrimas pararam do nada, como se alguém tivesse fechado uma torneira. Ela olhou direto pro celular na minha mão e deu um sorriso. Você achou que eu não tinha visto isso? A voz dela agora estava totalmente calma, fria. Você estava gravando, esperando conseguir uma prova, mas o que conseguiu foi um áudio meu implorando pro seu marido parar de me bater enquanto você tentava tirar ele de cima de mim. Ela ajeitou a roupa, enxugou o rosto, foi até o Léo e falou de novo, agora com uma voz quase carinhosa. Eu faço isso por nós, Léo. Tudo que eu faço é por nós. Um dia você vai entender. Ela encostou de leve no rosto dele. Ele se encolheu, mas não reagiu. Antes de sair pela porta da frente, ela beijou a gente nos dois no rosto, como se nada tivesse acontecido. Léo e eu permanecemos ali, parados na cozinha, sem dizer uma palavra. A panela no fogão ainda borbulhava, e a casa toda cheirava ao jantar que ela tinha preparado. Minhas mãos não paravam de tremer. O que acabou de acontecer? Léo murmurou. Eu olhei pro celular, dei play na gravação. Helena tinha razão. Sem o vídeo dela se machucando, o áudio era exatamente do jeito que ela falou. Léo parecendo ameaçador, Helena gritando, eu tentando separar os dois. A gravação não servia pra nada. Pior, era uma arma pra ela usar contra a gente. A gente precisa apagar isso, falei. Se alguém ouvir isso fora de contexto? Léo fez que sim. Apaga. Agora. E eu apaguei. Naquela noite, trocamos as fechaduras achando que aquilo seria o fim. Mas eu não consegui dormir. Fiquei deitada ao lado do Léo, encarando o teto, passando na cabeça todas as conversas que já tive com a Helena. Será que deixei passar algum sinal? Alguma pista de que isso podia acontecer? E aí lembrei de uma coisa. A Helena nunca deixou a gente conhecer a mãe dela. Nem uma única vez em 15 anos de amizade. Perguntei algumas vezes ao longo dos anos. Ei, a gente podia jantar junto qualquer dia. Sua mãe podia vir. Ela sempre mudava de assunto. Fazia uma cara estranha e dizia que a mãe era complicada ou que não era uma boa ideia. Na época, achei que as duas tinham uma relação difícil, coisa que acontece com muita gente, e nunca insisti. Mas agora fiquei matutando. Por quê? O que será que ela escondia? Levantei da cama devagar, peguei o notebook e entrei no Facebook procurando pela mãe da Helena. Demorou um pouco, mas acabei achando por um comentário num post antigo da Helena. Beatrice. Entrei no perfil dela. A foto de capa era de uma igreja, a de perfil dela com um pastor, os dois sorrindo. Fui descendo pelas postagens. Versículos da Bíblia, avisos da igreja, fotos de bazares e eventos beneficentes, textos sobre valores de família e criar filhos cristãos. O perfil da Helena era o oposto. Tudo muito calculado, nada polêmico, nada pessoal demais, porque a mãe estava sempre de olho. Achei o que procurava nos comentários de um post de arrecadação. Beatrice tinha colocado o endereço para quem quisesse fazer doações. Anotei na hora. Acordei o Léo e mostrei tudo pra ele. Acho que a gente precisa conversar com ela, falei. A mãe da Helena? Léo esfregou os olhos meio sonolento. Por quê? Porque ela pode saber de alguma coisa.
A Helena escondeu a mãe da gente por algum motivo. Talvez ela saiba o que está acontecendo. Talvez consiga ajudar a gente a entender. Ou até fazer a Helena enxergar a realidade. Léo ficou me olhando por um tempo. E se ela não conseguir? Pelo menos a gente descobre mais do que sabe agora. Eu ainda estava tentando digerir o que tinha acontecido na cozinha. A Helena acha que aquele teatro colocou ela no comando. Ela acredita que a gente está encurralado. Ela só não imagina o que eu descobri há 1 hora. 5 anos mantendo a mãe longe de mim. Amanhã, eu e o Léo vamos até o endereço que encontrei hoje. Cansei de engolir tudo calada. Depois conto como foi a conversa. Alguma coisa me diz que a Helena ainda vai se arrepender de ter guardado tanto segredo. No dia seguinte, Léo e eu fomos até a casa da Beatrice. Ficava uns 40 minutos fora da cidade, num bairro calmo, com jardins enormes e bandeiras dos Estados Unidos em todas as varandas. No caminho, a gente foi conversando sobre como abordar. A gente só precisa de informações, falei. Precisamos entender com o que estamos lidando. E se a mãe dela for tão desequilibrada quanto ela? Léo perguntou. E se for coisa de família? Pelo menos a gente vai saber, respondi, apertando mais forte o volante. Cansei de ficar no escuro, de ser pega de surpresa. Seja lá o que a Helena está escondendo, eu quero saber. Paramos em frente a uma casinha branca, com um jardim cheio de flores e uma cruz pendurada na porta. Meu estômago estava virado. Eu não fazia ideia do que podia acontecer ali. Léo apertou minha mão. Você tem certeza disso? Eu assenti. A gente precisa saber o que está enfrentando. Fomos até a porta, bati e logo ela se abriu. A mãe da Helena era menor do que eu imaginava. Baixinha, cabelos grisalhos presos num coque, um crucifixo dourado no pescoço e olhos atentos, mas cansados. Ela olhou pra mim, depois pro Léo, e o rosto dela ficou tenso. Eu sei quem vocês são, disse, sem nenhum oi, nenhuma formalidade. Só isso. Eu sei quem vocês são. Eu sou a Verônica, amiga da Helena. Esse é meu marido, Léo. A gente queria conversar com a senhora sobre... Eu sei quem vocês são, ela repetiu, olhando pro Léo com uma expressão difícil de decifrar. Talvez resignação, talvez medo. É melhor entrarem. Levou a gente para uma sala pequena, cheia de imagens religiosas e fotos de família. Na lareira tinha uma foto da Helena criança, sorrindo com um vestido branco de primeira comunhão. Beatrice sentou numa poltrona e fez sinal pra gente sentar no sofá na frente dela. Então, disse Beatrice, ela finalmente fez o que queria. Pisquei surpresa. A senhora sabe o que está acontecendo? Eu conheço minha filha, respondeu, sem emoção. Estou esperando por isso desde o dia em que ela me contou que conheceu ele. E fez um gesto de cabeça pro Léo. Por que vocês não começam do começo? Me contem o que ela fez. Contei tudo. O jantar em que a Helena fez aquela exigência. As compras deixadas na nossa porta. Ela invadindo a casa com a chave copiada. Cozinhando na nossa cozinha. Meses de mensagens não respondidas pro Léo. As provas de que ela estava entrando escondida e mudando as coisas de lugar. O desenho que ela fez dela mesma na nossa foto de casamento. Se machucar e tentar jogar a culpa no Léo. A gravação que não adiantava de nada por causa do que ela aprontou. Beatrice ouviu tudo sem mudar o rosto. Quando terminei de falar, ela fechou os olhos e ficou assim por um tempo, como se estivesse envelhecendo de repente. Eu realmente tinha esperança que ela tivesse superado isso, sussurrou. Acreditei que a terapia tinha ajudado. Superado o quê? Perguntei. O que a senhora quer dizer? Beatrice se levantou, foi até o armário no canto da sala, abriu uma gaveta e tirou um álbum de fotos. Trouxe e pôs sobre a mesa, entre nós duas. Ela me contou que conheceu o Léo há uns 5 anos. Vocês estavam numa festa juntos. Naquela noite, ela chegou em casa e falou sobre ele por 3 horas seguidas. 3 horas, Verônica. Ela nem dormiu, só falava dele, de como ele era perfeito, de como eles iam ficar juntos. Beatrice abriu o álbum. Tinha várias fotos do Léo, impressas das redes sociais. Algumas eu reconheci de posts meus, mas a maioria eu nunca tinha visto. Ele aparecia ao fundo de festas, andando na rua, saindo de prédios. Ela vinha seguindo e fotografando ele há anos. Essa foi a primeira que encontrei, disse Beatrice, apontando para uma página quase no fim. Era como um altar, velas enfileiradas ao redor das fotos do Léo, um diário aberto, cheio do nome dele rabiscado 1000 vezes. Senhora de Helena, Helena e Léo para sempre. Nosso dia de casamento. Nomes dos filhos deles. Fiz ela destruir isso, continuou Beatrice. Ela ficou 2 semanas sem falar comigo. Achei que ia adoecer. Aquilo não era uma obsessão recente. Vinha acumulando fazia 5 anos ou mais. Quando você descobriu sobre mim? Perguntei, quase sem voz. Beatrice me olhou com um misto de pena e tristeza. Ela me ligou chorando muito na noite em que descobriu que vocês estavam namorando. Ficava ligando todas as noites, meses seguidos, chorava até passar mal, parou de comer, ia à igreja todo dia rezar para vocês terminarem. Acendia velas, pedia para Deus trazer o Léo de volta para ela, como se ele já tivesse sido dela algum dia. Léo se inclinou, tenso. Há quanto tempo isso acontece? Quero saber de tudo. O rosto da Beatrice ficou abatido por um instante antes de ela se recompor. Quando vocês ficaram noivos,
A Helena simplesmente parou de comer. Tive que obrigar ela a tomar água. Perdeu 7 quilos em 3 semanas. E quando casamos? Ela hesitou, mãos trêmulas. O que aconteceu quando a gente casou? Insisti. Beatriz enxugou os olhos. Ela tentou se matar. Tomou um vidro inteiro de remédios na véspera do seu casamento. Achei ela desmaiada no banheiro. Corri com ela pro hospital a tempo. Ficou 3 dias na psiquiatria. Me fez jurar que eu nunca contaria pra ninguém. O chão sumiu dos meus pés. 15 anos de amizade. Dormidas, segredos, ligações de madrugada. E o tempo todo, a Helena alimentando um mundo de fantasia em que o Léo era dela. Tentou morrer porque ele se casou comigo. E nunca disse nada. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse Beatrice, me olhando com aquela expressão cansada de quem desistiu de lutar. Ela tentou impedir o seu casamento. Como assim? Perguntei. 2 semanas antes, começaram a ligar do salão de festas dizendo que alguém estava tentando cancelar o evento, dizendo que era você, falando que tudo tinha sido desmarcado. Só descobri porque a Helena usou meu celular sem querer numa dessas ligações e eles retornaram. Na hora lembrei. A coordenadora do local me ligou desesperada, perguntando se o casamento ia acontecer mesmo. Achei que era erro do sistema deles. Nunca desconfiei da Helena. E teve uma carta, Beatrice continuou. Ela escreveu uma carta anônima pro Léo, uns 3 meses antes. Mandou pro trabalho dele. Achei o rascunho no computador dela. Dizia que você traía ele com um colega há meses, que ele não devia casar com você. O Léo ficou lívido. Eu recebi essa carta, murmurou. Joguei fora. Não acreditei. Achei que era alguém querendo arrumar confusão. Foi a Helena, confirmou Beatrice. Ela queria te destruir por dentro. Eu achei que ela tinha melhorado. Beatrice balançou a cabeça. A terapia parecia ajudar. Ela arrumou emprego. Até disse estar feliz por vocês dois. Eu quis acreditar. Devia ter avisado vocês. Fiquei torcendo para tudo passar. Ela olhou para o Léo. Devia ter contado para vocês. Os dois. Mas fiquei na esperança de que ela fosse superar. E agora? O que a gente faz? Léo perguntou, com a voz tensa. Ela precisa de ajuda. De verdade. Precisa ser internada de novo. Mas agora já é adulta. Não posso obrigar. Só volta se for risco para si ou pros outros. Ela ameaçou a gente. Falei. Diz que a gente vai se arrepender de ter feito dela uma inimiga. Talvez já seja suficiente, disse Beatrice. Juntando tudo. As invasões, a perseguição, a manipulação, o que ela faz com a própria saúde. Se vocês denunciarem, talvez consigam uma internação psiquiátrica. Estávamos ali, tentando absorver tudo o que Beatrice contou, quando a porta da frente se abriu de repente. Helena apareceu na entrada, passando do choque à confusão, e em segundos, a raiva pura. O que vocês estão fazendo aqui? A voz dela tremia. Helena, começou Beatrice. Não, cortou Helena, apontando pra gente. Vocês foram falar com a minha mãe? Estão tentando virar ela contra mim? Ela entrou furiosa, tremendo de ódio. Verônica, como você pôde? Eu sou sua melhor amiga. Helena, a gente só quer te ajudar. Me levantei devagar, tentando manter a calma. Você precisa de ajuda. O que está sentindo não é... Não me diga o que eu estou sentindo. Ela gritou. Eu sei muito bem o que sinto. Eu amo o Léo. Amo ele há 5 anos. E fui paciente. Fui tão paciente enquanto você podia ter ele todo dia. Ela se virou pro Léo. Fala pra ela. Fala que você sente também. Eu sei que sente. Eu sei que pensa em mim. Léo se levantou, falando firme. Helena, eu não sinto nada por você. Nunca senti. Nunca vou sentir. O que você sente não é amor. É obsessão. Você precisa de ajuda profissional. O rosto da Helena se desfez. Você está mentindo. Vocês dois estão mentindo. Querem me fazer parecer louca. Filha, disse Beatrice suavemente. Você precisa ouvir. Precisa voltar pro hospital. Procurar ajuda de novo, como antes. Eu não vou voltar pra lá. Helena recuou. Eu não sou louca. Eu sou a única que vê as coisas do jeito certo. Eu amo ele. Por que é tão difícil todo mundo entender? Como você soube que a gente estava aqui? Perguntei. Helena sorriu, mas era um sorriso estranho. Largo demais. Afiado como uma lâmina. Ela pegou o celular e mostrou um mapa, com um pontinho piscando. AirTag. No seu carro. Coloquei faz meses. Eu sempre sei onde você está, Verônica. Sempre sei onde ele está. Sei quando você vai trabalhar, quando você vai pra academia, quando está sozinha em casa. Ela encarou o Léo. E sei quando você está sozinho em casa também. Senti o sangue gelar nas veias. Ela estava nos vigiando há meses. Sabia de cada passo nosso. Eu sei tudo sobre você, Léo. Continuou Helena, agora com a voz diferente, quase sonhadora. Sei que você toma café todo dia no mesmo lugar. Vai pra academia às terças e quintas. Liga pra sua mãe todo domingo às 2 da tarde. Sei que odeia a azeitona, mas come mesmo assim porque a Verônica coloca na salada. Sei que às vezes você fala dormindo. Eu te observei pela janela. Léo deu um passo atrás. O rosto dele ficou cinza. Você ficou me olhando pela janela? Nossa janela, ela corrigiu. Logo vai ser nossa janela. Beatriz se aproximou, preocupada. Helena, isso precisa acabar. Você vai voltar pro hospital. Hoje. Eu não vou a lugar nenhum sem ele. Agora a voz da Helena estava fria.
assustadoramente calma. Se eu não posso ficar com o Léo, então ninguém mais fica. Já nem sei mais quem é minha melhor amiga. Helena acabou de chegar. Não faz ideia do que a mãe dela contou pra gente. O altar, as orações, os remédios. Ela vai entrar numa sala onde todo mundo já sabe da verdade. Cansei de ser enganada por ela. Vou contar o que aconteceu quando tudo isso terminar. Ela queria tanto o Léo, agora vai descobrir o preço disso. Os olhos da Helena pulavam de um para outro inquietos. A mãe, eu, Léo, 3 contra ela. O fôlego curto, as mãos fechadas em punhos coladas ao corpo. Vocês estão todos contra mim, ela falou, a voz falhando. Minha própria mãe, minha melhor amiga, o amor da minha vida. Todo mundo que eu amo me olhando como se eu fosse um monstro. Você não é um monstro, Helena, disse Beatriz baixinho. Você está doente. A gente só quer te ajudar. Eu não estou doente, Helena gritou, fazendo todo mundo se encolher. Eu estou apaixonada. Isso não é doença. É a coisa mais natural do mundo. Ela olhou pro Léo e mudou completamente, agora mais suave, quase implorando. Léo, por favor, você precisa entender. Eu deixei tudo por você. Esperei anos. Rezei por você. Passei fome. Quase morri por você. E é isso que eu ganho? O rosto do Léo estava pálido, mas a voz saiu firme. Helena, eu nunca te pedi nada disso. Eu nem sabia de nada. E mesmo que soubesse, não ia mudar nada. Eu não sinto nada por você. Amo a Verônica. Escolhi a Verônica. Isso nunca vai mudar. Helena se encolheu, como se tivesse levado um tapa. Por um instante o rosto dela desmoronou, mas logo endureceu de novo e ela se virou para mim. A culpa é sua, disse com a voz baixa e gelada. Você roubou ele de mim. Sabia que eu amava ele e mesmo assim ficou com ele. Isso não é verdade, falei. Eu não fazia ideia do que você sentia. Você nunca me contou. Eu não precisava contar. Você devia ter percebido. Devia ter se afastado. É isso que uma amiga de verdade faz. Você não entende, disse Helena, e parou, olhando pro Léo com uma intensidade que me arrepiou. A gente foi feito um pro outro. Eu vi o sinal. Lembra aquele dia na cafeteria 3 anos atrás quando você segurou a porta pra mim? Você sorriu pra mim. Aquilo foi um sinal. Helena, isso é só educação, disse Léo. Não foi não. Você segurou por um segundo a mais. Você queria que eu percebesse. E lembra na sua festa de aniversário, Verônica, quando ele perguntou se eu queria o último pedaço de bolo? Você me deu porque queria cuidar de mim. Isso é amor, Léo. Eu só estava sendo gentil com a amiga da minha esposa. Você foi gentil porque me ama. A voz dela foi ficando aguda. E aquela vez na praia, quando você passou protetor solar nas minhas costas porque a Verônica estava ocupada, você me tocou. Você quis me tocar. Eu senti. Eu comecei a me sentir mal. Ela guardou esses momentos durante anos. Coisas banais que, pra ela, viraram provas de algo que nunca existiu. E o nosso casamento? Perguntei, mais dura do que queria. Que sinal você viu ali? O rosto da Helena vacilou. Aquilo foi um teste. Deus estava testando minha fé. Testando até onde eu iria por amor. Você tentou se matar na véspera, falei. Sua mãe contou tudo. Ela não devia ter contado. A voz da Helena ficou fria. Isso era privado. Você mandou uma carta pro Léo me chamando de traidora. Tentou cancelar o salão do nosso casamento. Sabotou a gente desde o começo. Eu estava lutando pelo meu amor, Helena gritou. Pelo que é meu. E quase consegui. Se aquela coordenadora do salão não tivesse ligado pra minha mãe, você nem teria chegado no altar. Beatriz se aproximou, tentando acalmar a filha. Helena, meu amor, você precisa se acalmar. Vamos ligar pro Dr. Dixon. A gente vai dar um jeito. Não encosta em mim. Helena empurrou a mãe. Beatriz quase caiu, mas se apoiou na cadeira. Você nunca acreditou no meu amor. Ninguém acredita. Ela se voltou pra mim, os olhos assustadores. Se eu não posso ficar com ele, você também não vai. Ela avançou, mas Léo foi mais rápido. Entrou na frente, segurou Helena antes que ela me alcançasse. Ela se debatia, gritava, arranhava o braço dele. Me solta. Ela acabou com tudo. Ele era pra ser meu. Léo a segurava com força, abraçando e prendendo os braços dela. Ela chutava, se contorcia, mas ele não soltou. Beatriz já estava ao telefone, passando o endereço para emergência. Você sente? Helena perguntou de repente, parando de lutar, a voz estranhamente calma. Agora você está me segurando. Não sente como é certo? Não sinto nada, Helena, disse Léo cansado. Só sinto pena de você. Você está mentindo. Eu sinto seu coração batendo nas minhas costas. Tá acelerado. É por minha causa. É porque eu estou com medo de você. Sirenes começaram a soar ao longe. Helena ergueu a cabeça de repente, o rosto tomado pelo pânico. Não, eu não vou voltar pra lá. Léo, por favor, faça qualquer coisa. Eu aceito dividir. Aceito o que você quiser me dar. Só não deixa me levarem. Léo não soltou. Você precisa de ajuda, Helena. É a única saída. Eu posso mudar. Eu posso ser melhor. Eu paro de ir na sua casa. Apago o rastreador. Faço o que você quiser. Só por favor, não me manda de volta pra lá. A voz dela quebrou de vez. Você não sabe como é lá dentro. As paredes brancas. O remédio que deixa a gente se sentindo debaixo d'água. O jeito que olham pra você, como se você estivesse quebrada. Você está quebrada, Helena, eu disse. Não era para ter sido tão ríspido, mas eu já estava no meu limite.
Você esteve quebrada esse tempo todo e ninguém percebeu. Ela permaneceu imóvel nos braços do Léo. Quando voltou a falar, a voz estava diferente, vazia. Eu não estou quebrada. Eu só amo demais. Isso não é crime. O que você fez é crime, disse Léo. Perseguição, invasão, ameaças. Eu nunca ameacei ninguém. Você disse que, se não podia ficar comigo, ninguém podia. O que isso significa, Helena? O que você ia fazer? Ela não respondeu. O som das sirenes ficava cada vez mais próximo. O corpo da Helena começou a tremer. Eu não ia machucar ninguém, ela murmurou. Eu só queria que você me amasse. Só queria pelo menos uma vez ser a escolha de alguém. Beatriz se ajoelhou para ficar na altura da filha, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Helena, meu amor, eu escolhi você. Sempre escolhi. Eu sou sua mãe. Eu te amo. Você me trancou, disse Helena. Você me colocou naquele hospital e me deixou lá. Eu estava tentando salvar a sua vida. Você tomou aqueles remédios, quase morreu. Eu tomei porque o homem que eu amo ia se casar com outra. E você deixou. Você podia ter impedido. Podia ter contado para a Verônica sobre mim, sobre o que eu sentia, mas não contou. Só deixou acontecer. Não era minha função, Helena. Não era minha decisão. Devia ter sido. Agora, Helena chorava, mas diferente de antes. Não era cena, era real. Alguém deveria ter lutado por mim só uma vez. Alguém deveria ter olhado para mim e dito: você é mais importante. Mas ninguém nunca fez isso. Nem você, nem a Verônica, nem o Léo. Eu sou sempre aquela que fica para trás. Os policiais chegaram do lado de fora, luzes vermelhas e azuis piscando pelas janelas. Helena viu e algo nela se quebrou. Toda a força abandonou seu corpo. Os ombros caíram, a cabeça baixou. Acabou, né? Ela disse sem esperar resposta. Você vai receber ajuda, disse Beatriz. Ajuda de verdade desta vez. E quando eu melhorar? Eu nunca vou melhorar, mãe. Você não entende? Essa sou eu. É tudo o que eu sou. Os policiais entraram pela porta da frente, entendendo tudo num instante. Uma senhora chorando, um homem segurando uma mulher desmaiada nos braços, eu encostada na parede. Ela está tendo um surto psiquiátrico, Beatriz explicou. Ela precisa ir para o hospital. Peçam pelo Dr. Dixon. Ele já cuidou dela antes. Os policiais se aproximaram devagar. Senhora, precisamos que venha conosco, um deles disse com delicadeza. Helena olhou para o Léo pela última vez. Eu teria sido tão boa para você, disse baixinho. Teria te amado como ninguém nunca amou. Você nunca vai saber o que perdeu. Léo a soltou e deu um passo para trás. Os policiais seguraram seus braços com cuidado. Ela não resistiu, não gritou, só caminhou com eles como se estivesse sonâmbula, como se já tivesse deixado seu corpo para trás. Na porta, ela parou e se virou, procurando o olhar do Léo do outro lado da sala. Eu vou esperar por você, disse. O tempo que for preciso. Eu vou esperar. Eles a colocaram no banco de trás da viatura. Pela janela, vi ela encostar o rosto no vidro, ainda olhando para o Léo, ainda esperando que ele mudasse de ideia, que corresse até ela e dissesse que tudo aquilo era um engano. Mas ele não se moveu. O carro partiu. As sirenes se perderam na distância. Léo veio e ficou ao meu lado na porta. Nenhum de nós disse nada. Atrás da gente, Beatriz estava sentada na poltrona, chorando baixinho com o rosto entre as mãos. Acabou, Léo disse, enfim. Será? Perguntei. Eu mesma não sabia se acreditava. Mas, meses depois, Helena acabou internada numa ala psiquiátrica.